amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje é um novo tempo na minha vida e na vida do meu ministério. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Padrão e eu sou a serva que o Senhor escolheu para estar à frente do ministério da Revista Aliança. A Revista Aliança nasceu há 4 anos atrás, na verdade, em 2012, no banheiro de um hospital. O Senhor me convidou, o Senhor me chamou para fazer a obra dele, mas eu não entendia, eu não sabia que eu precisava fazer a obra do Senhor quando ele me chamasse. Eu achava que eu podia fazer quando eu estivesse pronta, quando eu me sentisse segura, quando eu tivesse vontade. E aí o Senhor usou todas as estratégias que ele pôde, todas as artimanhas que ele pôde, todas as artimanhas não, mas todas as estratégias mesmo, para me mostrar quais eram os planos dele para a minha vida, e eu simplesmente não quis ver. Eu sentia no meu coração o chamado, pessoas me falavam, pessoas chegavam me contando que tinham sonhado, que o Senhor queria que eu falasse dele para as pessoas, mas eu não quis, a minha vida era corrida, a minha vida era muito cheia, e eu entendi que não era aquela hora, que era para obedecer. Até que em abril de 2012, a minha filha caçula Dominique, na época com 2 anos, adoeceu. E eu saliento aqui que o Senhor não quis me castigar. Deus não permitiu que ela adoecesse para me castigar, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse para que Ele conseguisse chamar a minha atenção para o que Ele estava tentando me mostrar. E quando a Dominique adoeceu, ali no banheiro do Hospital Municipal aqui em Sete Lagoas, eu entendi que tudo aquilo estava acontecendo por minha causa. Eu entendi que o Senhor queria realmente falar comigo. E aí, naquele momento, enquanto a minha filha, que estava com uma pneumonia e tinha tido um derrame pleural, estava na mesa de cirurgias, eu me ajoelhei e entreguei a vida dela a Deus. Naquele momento ali, foi a primeira experiência marcante que eu tive com Deus. Eu entreguei a vida da minha filha e pedi ao Senhor que, se fosse da vontade dEle, que Ele a levasse. Mas que se Ele optasse por curar a minha filha, se Ele deixasse ela viver, eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance para que a revista, eu ia fazer tudo que estivesse ao meu alcance para falar dele para as pessoas. E aí nasceu a Revista Aliança, num hospital em 2012. De lá para cá, várias coisas foram acontecendo. Era uma revista impressa, com o objetivo de contar testemunhos, de falar o que Deus faz na vida das pessoas. E o Senhor foi trazendo novas pessoas, foi trazendo novos testemunhos, a gente foi chegando a lugares cada vez mais altos, a lugares cada vez mais distantes, até que chegou um ponto que a gente não conseguia mais atingir o número de pessoas que a gente precisava só com a revista impressa. Então, a revista se tornou um portal de testemunhos. A minha filha saiu daquele hospital curada, ela foi curada ali naquele dia, naquela oração ela foi curada, e ela saiu daquele hospital totalmente curada, totalmente restabelecida. E aí sim eu comecei a me preparar para executar o que o Senhor estava me chamando para fazer. A revista se tornou um portal de testemunhos em janeiro deste ano de 2016, e aí a gente começou a chegar a lugares que eu não imaginava. Em 6 meses de funcionamento do portal, a gente já tinha atingido a marca de 300 mil acessos no país inteiro. E aí surgiu o convite para o programa de televisão, que é a Aliança com Você, que é isso que está começando aqui hoje. Eu relutei muito para fazer esse programa, porque eu não me sentia apta, eu não me sentia pronta para falar de Deus para as pessoas. Eu não me sentia qualificada, eu não me sentia preparada mesmo. Eu tinha vários receios, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. A minha formação não é em jornalismo, é em outra área. Então eu tinha medo do que as pessoas achariam. Eu não estava preocupada, mais uma vez, infelizmente, com o que o Senhor queria. Eu estava preocupada com o que as pessoas iam pensar. Eu estava preocupada se eu estava qualificada para estar aqui, para estar entrando na sua casa todos os dias e falando de Deus para você, porque eu não sou uma pastora, eu não sou formada em jornalismo, eu sou serva, uma serva do Senhor,
O Senhor levantou um exército de oração e essas pessoas começaram a orar por esse programa, começaram a orar por essa oportunidade, por essa porta que Deus estava abrindo. E pouco a pouco eu fui me conscientizando que ainda que eu tivesse todas essas dificuldades, ainda que fosse muito difícil para mim estar aqui, falar com vocês a respeito de Deus, era a vontade dele para a minha vida. Porque o que vai tocar a sua vida não é a minha história. Hoje você está sabendo, você está conhecendo um pouquinho dela, mas não é a minha história que vai transformar a sua vida. É o Deus que eu sirvo que vai transformar a sua vida. E você vai ouvir essa minha história só aqui, nesse primeiro episódio do programa. Depois você vai ouvir outras histórias que vão transformar e impactar a sua vida de uma forma que não dá para explicar. É só mesmo assistir nos programas, vendo o que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir, é que dá para entender um pouquinho da grandeza de tudo isso. De forma alguma eu me sinto pronta hoje para estar aqui falando dele, mas eu me sinto pronta para servir. E é isso que a gente vai fazer aqui, é isso que eu pretendo fazer aqui, entrar na sua casa todos os dias e te mostrar um pouquinho do que Deus faz na vida daquele que deixa Ele agir. O Senhor transformou a minha vida, não só porque Ele curou a minha vida, Ele me curou também, não só a minha filha, mas Ele me curou também. E não é só isso que Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Mostrar que por pior que seja o seu problema, por mais difícil que seja o seu deserto, tem um Deus que está esperando você falar. Pai, vem, eu estou pronta, eu estou pronto. Tem um Deus que pode mudar a sua história, tem um Deus que pode mudar a sua vida, tem um Deus que pode transformar o seu deserto, que pode mudar a sua realidade. E eu não estou te chamando para mudar de religião, eu não estou te chamando para fazer algo que você não acredita, eu estou te chamando para uma mudança de vida, uma mudança de concepção, uma mudança de entendimento. Eu estou te chamando para entender coisas novas e grandes que Ele tem para a sua vida. E aí, nesse primeiro programa, eu estive com uma pessoa que influenciou muito a minha vida, que me impactou de forma positiva. Eu a entrevistei há uns anos atrás na revista impressa e eu queria te convidar para assistir nesse primeiro programa o testemunho da pastora Bruna Oliveira, do Mevan de Sete Lagoas. Eu estive com ela contou o que Deus fez na vida dela e é isso que eu queria que você assistisse junto comigo agora. O que Deus fez na vida dela. Vamos lá? Oi, pessoal. Eu gostaria de convidar vocês para estar com a gente agora um pouquinho, para conhecer um pouquinho do que vai ser o programa Aliança com Você. Esse é o nosso primeiro programa e por isso mesmo ele vai ser bem diferente de todos os outros. É um programa muito especial para mim, porque ele tem uma motivação extra, além de falar de Deus, do amor de Deus, de falar o que Ele tem feito na vida das pessoas. Esse programa marca também um novo tempo, não só no Ministério Revista Aliança, mas na cidade de Sete Lagoas. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho de uma pessoa que faz parte da história desse ministério, e é por isso que ela está aqui no primeiro. O ministério dessa pessoa nasceu na Revista Aliança, e hoje essa nova etapa do nosso ministério vai nascer com a entrevista dela, com o testemunho dela. Eu gostaria de apresentar para vocês, compartilhar com vocês o testemunho, compartilhar o que Deus tem feito na vida da pastora Bruna Oliveira. Oi, Bruna, é um prazer te receber aqui no nosso primeiro programa. O Senhor tem alargado a nossa tenda, o Senhor tem feito coisas incríveis. E você, de certa forma, é uma honra, o Senhor me honrou com isso, você, de certa forma, é um fruto do nosso ministério, porque a primeira vez que você contou o seu testemunho foi na Revista Aliança. Uhum. Eu não sei se você se lembra, mas tem praticamente 3 anos isso. E agora, no nosso novo tempo, no novo chamado da revista, a gente está aqui contando o seu testemunho no programa de TV, no nosso primeiro programa de TV, Aliança com Você. É um prazer te receber aqui. Carol, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de ser sua primeira convidada. Para mim é uma honra. Sempre é uma honra estar junto com você nos projetos, né, nesses trabalhos. E eu me sinto muito privilegiada. Então, muito obrigada pela honra de poder contar meu testemunho mais uma vez através da Aliança. Bom, a gente está aqui feliz
por tudo que o Senhor tem feito, mas a sua história nem sempre foi assim, né? Essa parte feliz veio realmente graças à restauração do Senhor, mas nem sempre foi assim, né? Como que foi a sua história, Bruna? O seu testemunho é de quê? Como que começou a sua história? Bom, o meu testemunho, ele começou a ser divulgado, como a gente já disse, através da aliança, e ele tem a ver com abusos sexuais que eu sofri na minha infância. Eu me lembro muito, de uma maneira muito forte, apesar de ter sido desde os 3 anos de idade, mas eu me lembro assim claramente das cenas das quais eu vivi, em que pessoas do meu convívio, elas abusavam de mim vários dias na semana, várias vezes no dia. E os abusos sexuais na minha vida começaram dos 3 e foram até os 7 anos de idade. E isso trouxe muitos prejuízos na minha identidade, eu sofri muito com isso. E eu me lembro de uma cena específica que eu tava com um vestidinho branco e assim, pegando aqui assim nos meus joelhos. E eles falavam assim pra mim assim, vamos fazer uma brincadeira. Era uma brincadeira secreta. Nesse dia, essa imagem é muito clara. Eles falaram com você que era uma brincadeira. Era mais de um abusador? Era A pessoa mais de falou um. com você que era uma brincadeira secreta? Era uma brincadeira secreta. Meus pais não podiam ficar sabendo, ninguém podia ficar sabendo, mas era uma brincadeira super legal. E como eu tinha, como é que eu posso dizer, muita confiança nessas pessoas, porque eram pessoas do meu convívio, eram pessoas que eu gostava, eram pessoas que eu amava. Então, eu me sentia muita vontade de ter essas brincadeiras, mesmo que essas brincadeiras fossem brincadeiras secretas. E aí eu me lembro dessa cena, dessa menina com vestidinho branco. E aí eles falavam assim, ó, a brincadeira é o seguinte, você vai ter que abaixar a calcinha. E ali eu abaixava a calcinha e eles ficavam masturbando em mim, né? Muitas vezes, durante, né, igual como eu disse, várias vezes no dia. E aí ele sempre falava assim, não, vamos fazer, que vai ser super legal e no final eu vou te dar um presente. E aí eu ficava assim, não, eu tô com pessoas que eu gosto, que eu confio. Então, mesmo naquele contexto esquisito, naquele contexto que eu não sabia o que significava aquilo ali, eu deixava acontecer. Mas depois eles começavam a dizer assim, foi você quem quis, é você que é a safada, você que deixou, você sabe? E aí eu ficava com medo, primeiro, por ser secreto, e segundo, por depois ter essa conotação de que foi eu que quis, de que era alguma coisa ruim. Você era muito pequena, você era muito nova. Com 3 anos, eu acho que a criança ainda não consegue entender, discernir direitinho o que está acontecendo, se é uma coisa boa, se era ruim. Mas foi continuamente abusada e por um período de tempo muito grande, dos 3 aos 7. Isso foi mudando na sua cabeça com o passar dos anos. Eu imagino que foi mudando, porque no início você não conseguia identificar. Exatamente. Mas como que eram os seus dias? O que você sentia? Olha, depois, né, que eu fui para a escola, que eu comecei a observar o comportamento das minhas outras colegas que não tinham esse tipo de brincadeira, eu me sentia muito mal, eu me sentia suja, porque eu comecei a ver, porque na escola a gente começa a estudar algumas coisas, a gente começa a contar coisas para as coleguinhas, então eu via que o que eu estava fazendo não era uma coisa tão boa, não era uma brincadeira, apesar que eu não sabia diferenciar que tipo de brincadeira que era, eu não conseguia nomear a brincadeira que eu estava brincando, eu via que era uma coisa errada. Eu comecei a perceber que era uma coisa errada. E isso me trouxe um desconforto muito grande. Porque além de ser errado, eu não podia contar pra ninguém. E começou a ter reflexos na sua personalidade, nas suas atitudes diárias, no seu convívio com outras pessoas? O que foi mudando? Sim, eu comecei a ter medo. Eu tinha medo das pessoas. Eu achava que todo coleguinha, todas as pessoas que se relacionavam comigo, no final das contas, ela queria que eu brincasse essa brincadeira. E isso me fez ser refém dos relacionamentos que eu considerava relacionamentos bons, porque não tinha esse tipo de brincadeira. Então eu me apegava muito rápido às pessoas, eu tinha uma gana por me relacionar com essas pessoas que eu confiava, que não tinha isso, e assim, ter medo dos outros relacionamentos, ter medo de relacionamentos novos. E outra coisa, Carol, me sentia profundamente inferior.
Os abusos me trouxeram um complexo de inferioridade muito grande. E como que você externava esse complexo? A sua atitude era diferente? O que você sentia? Como que era? Eu tinha dificuldade para aprender. Meu rendimento escolar caiu demais. Eu era uma aluna excelente em matemática, por incrível que pareça. Mas meu rendimento escolar caiu. Eu tinha medo de fazer perguntas, de aprender, com medo de ser rejeitada, porque eu tinha medo de perder os relacionamentos quando eu confiava, né? Os que eu confiava. E ali, eu acho que se qualquer tipo de coisa que eu falasse com os professores, com as pessoas que eu amava, que não agradasse, eu perderia essas pessoas. Então, eu tinha eu era muito vulnerável nos relacionamentos, eu tinha uma instabilidade muito grande. Então, vinha esse complexo de inferioridade. Eu ficava refém das pessoas. Então, eu sempre me diminuía para elas. Então, assim, era algo devastador na minha identidade, porque nos 7 anos a gente sabe que essa fase é uma fase em que a identidade da criança está sendo construída. E a minha identidade foi construída através da lente do abuso. Porque toda forma, né, hoje eu trabalho com isso, com sexualidade, toda forma de apresentação da sexualidade, do sexo fora do tempo de maturidade, isso é um abuso. Então, o sexo ele foi me apresentado sob essa perspectiva de humilhação, de condenação, de usurpação. E isso tudo foi me comprometendo. Eu comecei a assumir essas características na minha identidade. E os seus abusadores, eles eram crianças também? Eram mais velhos do que vocês? Eles sabiam o que estavam fazendo? Sim, eles sabiam o que estavam fazendo, eles eram pessoas mais velhas do que eu. Eu, como criança, não sabia, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo. Talvez eles não soubessem mensurar a devastação que eles estavam cometendo. Talvez até por um momento eles poderiam pensar que era um tipo de brincadeira, mas sabiam. Bom, Bruna, eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para ouvir o final dessa história. Tá bom. Oi pessoal, a gente volta aqui agora com a pastora Bruna Oliveira do Mevan e vamos ouvir o finalzinho desse testemunho dela, o que Deus fez na vida dela depois de tudo isso que ela contou que aconteceu. Pastora, dos 3 aos 7 anos de idade é muita coisa, aconteceu muita coisa, Nossa. É muito tempo. Uhum. Isso durou tanto tempo e como que acabou? Acabou? O que aconteceu? Como que foi? Olha, Carol, eu lembro que nós estávamos numa semana costumeira que aquilo ali acontecia e uma pessoa nos flagrou, um adulto nos flagrou. Acontecia onde? Dentro da casa? Como era? Nos fundos da casa. Era um ambiente bem familiar, né? Porque hoje, como eu trabalho com essa área da sexualidade, a gente sabe que os abusos, eles acontecem, né, com mais frequência com pessoas conhecidas e em ambientes familiares, entendeu? Por isso que a vítima ela fica tão amordaçada, porque tem a ver com segredos familiares, entende? Então, nós fomos flagrados numa semana, que era de costume acontecer, e naquele flagrante, eu lembro que os meninos, eles correram, e aí eu fiquei sozinha com a calcinha abaixada, intacta, desesperada, achando que eu ia sofrer algum tipo de condenação, de repreensão. E a pessoa que nos flagrou, ela ficou muito horrorizada, e aí eu corri e me escondi debaixo da cama, aguardando os meus pais chegarem em casa. Interessante, Carol, eu quero fazer um adendo aqui, que eu tive depressão, o que acontece? Essa situação na minha vida, ela ficou bloqueada, ela ficou parada, ela ficou silenciada. Embora eu não quisesse falar, todos os sintomas, eles estavam dentro de mim. Passaram mais de 20 anos e eu sempre tive problemas depressivos,
né? Em 2010 eu tive síndrome do pânico com depressão. E a minha síndrome do pânico, o ápice dela acontecia justamente com essa cena que voltava. Essa cena que eu me escondia debaixo da cama. Toda vez que vinha o pânico na minha vida, eu me escondia debaixo da cama. Mesmo adulta, você entrava debaixo da cama quando sentia isso? Sentia o medo, o pavor, que era a cena que eu fiquei bloqueada na minha infância. Então, essa pessoa nos viu, minha família ficou muito horrorizada, ninguém sabia como agir, porque hoje nós temos, né, a mídia, nós temos várias correntes aí que explanam, que falam melhor sobre essas situações, né? Mas naquela época não, há 25 anos atrás, não se falava muito disso. Então ninguém sabia como se comportar. Falei, o que fazer? Eu tenho essa situação, tá na família, como que eu vou resolver isso? Então, assim, minha família ficou muito prejudicada. Nós tivemos muitos problemas para poder conseguir resolver. E, na verdade, ninguém conseguiu fazer muita coisa. E todo mundo decidiu silenciar. O assunto ficou silenciado em mim por mais de 20 anos. E foi aí que, durante a minha gravidez do meu primeiro filho, né, eu tenho só um por enquanto, por isso que eu tô falando primeiro, João Daniel, numa situação em que eu estava em oração, Deus tocou no meu coração que eu precisava colocar isso para fora. Há quanto tempo foi isso? O João Daniel é pequenininho, né? Isso aí foi quando eu estava gerando, ele foi no ano de 2013. Em oração, eu percebia que Deus, através de um testemunho de uma pessoa que eu estava escutando, por isso que eu acho que os testemunhos são tão importantes. Eu creio que esse canal da Aliança vai ser um canal especial, vai ser um programa especial. Porque os testemunhos, eles têm o poder de fazer com que as pessoas, elas se encontrem nessas histórias e superem as suas histórias. E aí eu estava escutando um testemunho, e a pessoa estava falando de um processo que ela precisou passar, de se libertar de alguns traumas, de algumas dificuldades. E aí eu achei muito bonita a pessoa falar isso, porque é uma pessoa muito conhecida. E aí Deus foi e falou comigo assim, você também tem um silêncio guardado no seu coração. Você já era pastora? Já era pastora, pregadora, e achava que eu estava ótima, porque eu ajudava muitas pessoas, fazia o bem. E aí Deus falou assim, você tem um segredo que você precisa contar para que você possa se livrar do vazio, desse silêncio, dessa angústia que você sente. Isso aí aconteceu depois da minha depressão. Isso é um outro testemunho da depressão. Depois, se a gente tiver oportunidade, eu conto também. Mas aí, e eu falei assim, não, Deus, isso é passado. Para que nós vamos ficar lembrando de passado? E aí Deus ministrou no meu coração que eu precisaria contar. Que eu precisaria, Carol, quebrar o meu silêncio. Para que eu pudesse realmente ter a minha cura, a minha restauração. E foi por causa dessa situação, por causa do meu filho, que Deus falou assim comigo assim, para que isso não aconteça com o seu filho, você precisa se tratar. Glória a Deus. Você precisa cuidar da sua criança interior, que ficou parada no vazio, na angústia e na humilhação daquela época de mais de 20 anos atrás. Glória a Deus. E foi por causa disso, pelo amor ao meu filho, que eu decidi quebrar o meu silêncio, que eu decidi buscar minha cura. Porque a gente escuta, Carol, você escutou muitos testemunhos aí, a gente escuta muito testemunho de gente que, tipo assim, eu tava nas drogas, saí das drogas, eu era assim, alcoólatra, saí do álcool, mas testemunho de abuso sexual é muito difícil. Por quê? Porque envolve a sexualidade, e a sexualidade é algo tão íntimo que a gente quer guardar, que a gente quer zelar, e é muito vergonhoso falar. Então, quando alguém decide falar, as outras pessoas veem que existe cura, que existe restauração para isso sim. Desses traumas, desses vazios, dessas dores, dessas angústias, desses complexos. Então, quando a gente decide falar, a gente tem essa cura e abençoa muitas pessoas. Mas é muito difícil alguém dar o primeiro passo. Alguém falar, aconteceu comigo. E hoje eu tô aqui para falar com você que está em casa, que está me assistindo. Falar com você que existe cura, que existe restauração para o abuso, sim. Que você, como eu, pode sair desses lugares de vazio, de angústia, de dor, de tristeza. E eu estou aqui para isso, para te abençoar. Né, Carol? Amém. E como que foi a sua cura? Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi decidir pela cura, optar pela cura. E aí, como que foi? O primeiro passo, Carol, foi falar pro meu marido. Ele não sabia? Não sabia. Nós estávamos casados há 10 anos e o meu marido não sabia do meu passado. E para mim foi muito difícil, porque eu contar isso, que eu tive problema nessa área sexual, e dessa forma tão abusiva, e eu lembro que eu ensaiei o dia inteiro para contar. E aí, eu falava com ele assim, eu tenho uma coisa para te contar, eu tenho uma coisa para te contar, eu tenho uma coisa para te contar. E não contava. E meu marido, ele não é curioso, mas nesse dia bateu uma curiosidade
dele. E ele falou assim, agora você vai me contar. E aí eu, muito apreensiva, falei pra ele o que tinha acontecido no meu passado. E eu lembro que o primeiro olhar que o Thales teve sobre a minha vida foi um olhar de uma misericórdia muito grande, sabe? Ele me olhou e falou assim, nossa, eu entendo por que você tem tantos comportamentos perniciosos para você mesmo, perniciosos para o nosso relacionamento. E aí ele foi e orou comigo, e ele orou na minha barriga, e aí que eu tava grávida, e foi assim, um tempo precioso de um primeiro momento de cura na minha vida. Glória a Deus. Foi a aceitação do meu marido e da oração dele. Amém. Só que isso foi só o começo. E esse começo deu início a muitas outras coisas, né, pastora? A um novo ministério. Hoje você trabalha com isso, você ministra sobre isso em escolas públicas aqui da cidade, né, escolas particulares. Você tem um ministério lindo que é o Quebrando Silêncio, e daí Deus te trouxe várias outras coisas, te trouxe a oportunidade de se tornar também uma youtuber, né? Hoje você tem um canal no YouTube com mais de 150 mil visualizações em menos de um ano dos vídeos que você posta. Deus te levantou para coisas grandes, né? Deus tem feito coisas grandes através da sua cura, e eu creio verdadeiramente que é só o começo, que Deus tem muito ainda para te curar, aliás, para curar outras pessoas através da sua vida, né? Então, como esse é o nosso primeiro programa e é um programa diferente, eu queria te convidar, pastor, e convidar você que está em casa, para que a gente finalize esse programa de uma forma diferente. Na verdade, nem é finalizar ainda. Que no próximo bloco, a pastora Bruna possa fazer para a gente uma oração com relação à cura, com relação à libertação, mas com relação também a um novo chamado que o Senhor colocou no coração dela. Eu convido vocês a aguardar um minutinho e compartilhar disso com a gente daqui a pouquinho. Bom, pessoal, agora a gente volta aqui com a pastora Bruna Oliveira do Mevan. E como eu falei antes do intervalo, o Senhor tem levantado grandes coisas para a vida dela, o Senhor tem colocado grandes coisas no coração dela, planos que nasceram no coração dele e que ele passou para o coração dela para que atingisse o coração de todos nós, como ela vem fazendo. Então agora a pastora Bruna vai falar para a gente um pouquinho de como foi essa cura dela, vai fazer uma oração para vocês que estão aí em casa nos acompanhando e que passaram por alguma coisa semelhante. E ela vai falar ainda um pouquinho, vai orar também de um outro desejo que o Senhor colocou no coração dela, que é interceder por 7 Lagoas. O Senhor colocou no coração dela esse desejo de orar pela mudança da cidade, pela transformação das pessoas que vivem aqui. E esse desejo vem se multiplicando, ela vem conseguindo passar isso para o coração de outras pessoas também. Então agora, Bruna, eu queria que, para que a gente finalizasse essa entrevista, você falasse um pouquinho mais. Você tem liberdade, liberdade para falar o que o Senhor colocar no seu coração, sobre a sua cura, sobre o processo, sobre uma mensagem para deixar para as pessoas de casa que passam por isso ou que passaram por isso e ainda não sabem como lidar com toda essa situação. O Senhor reservou esse tempo agora para você falar com a pessoa que está aqui em casa assistindo sobre o que Ele colocar no seu coração. Olha, Carol, nossa, eu tenho tanta coisa para dizer, mas você que está aí em casa, o que eu posso dizer para você é que existe cura, restauração, transformação para a sua vida. Às vezes, nós nos sentimos tão vazios, tão longe da nossa própria identidade, achamos até mesmo que Deus, Ele não está preocupado com a nossa vida, que talvez foi um engano a nossa existência, foi um engano nós termos nascido, por tamanho desejo às vezes de morrer, de não achar sentido nas nossas vidas, pelos traumas, pelas dores do passado. E Deus me colocou aqui para falar para você que é justamente o contrário, que Ele sente toda a nossa dor. Uma coisa que eu aprendi, que eu não estava sozinha no momento em que eu estava sendo abusada. O Senhor estava ali comigo. A Bíblia fala no Salmo 139, que se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também.
Deus, Ele não está conosco só quando tudo nos vai bem. Nos nossos piores momentos, Deus está presente. E no momento em que eu estava ali, uma menina inocente, estava ali passando por aquela situação tão difícil, tão humilhante, Ele estava ali comigo. Aí você pergunta assim, nossa, mas como que Deus permite uma coisa dessa? Olha, o livre-arbítrio do homem faz com que tantas catástrofes aconteçam, tantos episódios ruins aconteçam na humanidade. Não é vontade de Deus que uma menina passe por uma situação de constrangimento desses. Mas por causa do livre-arbítrio do homem, isso aconteceu. Mas isso não quer dizer que Deus não estava comigo. E eu quero te dizer que por maior que seja a sua dificuldade, maior que seja a sua dor, o seu problema, o seu trauma, eu quero te dizer que Deus está presente com você. Em todos os momentos, que Ele se faz presente, que Ele tem interesse na sua cura. Ele tem interesse na sua restauração. O maior interessado em que você descubra quem você realmente é, descubra a sua identidade e consiga desentulhar tudo aquilo que constrangeu a sua identidade, Ele quer entrar nessas situações. Ele quer te ajudar a encontrar a sua identidade. Ele quer te fazer feliz. Ele quer que você viva o propósito dele para a sua vida. Então, por mais que você ache que está difícil desentulhar, mais que você ache que está difícil tirar esses problemas, esses prejuízos dos traumas do passado, por mais difícil que você pense que pode ser a sua recuperação, eu quero te dizer que Deus, Ele é o maior interessado na sua cura. Assim como foi na minha vida. Eu desejo para a sua vida também que você decida quebrar o seu silêncio. Talvez se você passou um trauma como o meu, que você busque ajuda, eu me coloco à sua disposição. Hoje eu trabalho com um ministério, com um projeto, que é o projeto Quebrando o Silêncio. Eu trabalho de maneira preventiva e de maneira corretiva. Preventiva nas escolas, trazendo informação, trazendo discussão sobre o assunto, trazendo uma conotação de que verdadeiramente é possível nós sairmos desses lugares de miséria emocional, né? Nós ajudarmos uns aos outros dentro das nossas casas, promovendo saúde nos diálogos, porque muitas vezes, né, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, aquele filho, ele fica sentindo aquela ausência dos pais, do convívio, da comunicação, e tem vergonha, tem medo de se abrir com os pais. Então eu promovo nas escolas essa saúde nos diálogos, essa saúde, né, de realmente sermos família e de conseguirmos contarmos as coisas, porque eu poderia ter saído do abuso há muito tempo, eu não precisaria ficar dos 3 aos 7. Nós precisamos ter mais diálogo, nós precisamos ter mais saúde na mesa, nós precisamos ter mais relacionamentos. Então eu promovo essa discussão nas escolas, essa maneira preventiva de nós estarmos trabalhando com o abuso sexual, com essas áreas aí de cultura do estupro, e trabalho de maneira corretiva, né, com os vídeos do meu devocional Eu Decido Ser Feliz no YouTube. Então você busca lá, chama Eu Decido Ser Feliz no meu canal. E eu tento trabalhar de uma maneira bíblica, à luz da palavra de Deus, essa correção de tantos traumas que nós sofremos no nosso passado. E eu trato isso de acordo com a palavra de Deus e tem sido muito efetivo, tem sido positivo esses momentos, esses vídeos que eu tenho publicado. Então, eu quero te encorajar a ser feliz, a decidir ser feliz hoje, buscando ajuda, acreditando em você, acreditando na sua história, acreditando em quem você é, acreditando no nosso Deus, no Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, saia do seu abismo, saia do recôndito do seu, sabe, do seu mundinho aí, de ter se fechado muitas vezes nesses lugares para se proteger e busque ser feliz e decida hoje todas essas coisas que podem facilitar o seu convívio com o próximo, o seu convívio com você mesmo, o seu convívio com o seu Criador. Então essa é a minha mensagem. Eu acho que o maior presente que eu posso dar é o que eu recebi. É essa voz de libertação e de cura, Carol, que eu quero levantar nessa cidade. E é por isso que eu oro por Sete Lagoas. Não só por Sete Lagoas, eu oro pelo Brasil, porque tem muitas pessoas que foram afetadas com muitas dores, com muitos medos, com muitos traumas. E essas pessoas precisam sair desses lugares, Carol. Sim. Eu era uma pessoa que provavelmente não teria uma cura se Deus não intervisse, se eu não me posicionasse
em querer mudança na minha vida, talvez eu nem estaria aqui. Mas foi porque eu me posicionei. Eu acho que o que Deus quer fazer na minha vida é me levantar como uma voz para quem não tem voz. Amém. Como uma voz de cura, como uma voz de que vai dar certo, como uma voz que você pode ser feliz, como uma voz que Deus quer que você, Carol, que eu e que todos vocês que estão em casa decidam ser felizes hoje. Amém. E é isso. E vamos terminar esse programa, então, da melhor forma? Ai, vamos terminar orando? Vamos sim, vamos Eu sim. gostaria que você fizesse, pastor, uma oração por todos nós que estamos envolvidos com o Aliança com Você, pela equipe, pela TV, pelos 7 Lagoanos, por todo mundo que vai de alguma forma ser tocado por isso que a gente está fazendo aqui, porque não somos nós, é o Senhor que está fazendo. Então, vamos terminar da melhor forma? Vamos. Vocês orem conosco, vocês que estão em casa, feche os olhos, vamos fazer essa oração, que o Pai te acompanhe e te ajude em todos esses momentos de fragilidade que você está vivendo, talvez como eu. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar todas essas pessoas que oram conosco nesse momento. Deus, toque no coração, que elas venham, meu Pai, ser totalmente tomadas pela Tua graça nessa hora, de que é possível sim ser feliz, de que é possível sim ser restaurado, que é possível sim sair dos lugares de trauma, de abuso, de humilhações, de decepções e viver na sua identidade e viver no propósito do Senhor para a vida de cada um. Que essa pessoa que me acompanha agora, ela venha receber cura, restauração, alegria, paz, transformação e que tudo vá bem na vida delas e que elas possam ser encorajadas a tomar uma decisão hoje de ser feliz, sem trauma, sem dor, sem nenhuma influência negativa do passado, viver na plenitude os propósitos do Senhor. Eu te abençoo, você que está em casa, eu te abençoo em nome de Jesus. Nós te abençoamos, né, Carol? Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora, por ter vindo. Foi uma honra de verdade te receber aqui. Eu sinto assim que o Senhor tem me honrado e a forma dele me honrar é isso, colocando pessoas tão especiais, tão importantes na minha vida. Você é canal de bênção na minha vida, você sabe disso. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu convido você que está em casa a continuar com a gente vai estar aqui todos os dias falando um pouquinho do que Deus tem feito na vida das pessoas. Quem sabe daqui uns dias a gente vai contar o que Deus fez na sua vida também. Esse espaço não é um espaço de nenhuma igreja, é um espaço do reino de Deus. A gente está aqui para levar a mensagem dele, para falar do amor dele. Eu vou contando aos pouquinhos o que Deus fez na minha vida, o que Ele transformou na minha vida também, como eu cheguei aqui. E a ideia é essa, é contar o que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Pastora, só para encerrar, deixa os seus contatos para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, como que elas podem fazer? Você tem, além do canal do YouTube, você tem também o que tem a página no Face, tem algum outro contato que você queira passar para que as pessoas possam entrar em contato? Então, pessoal, eu tenho o contato, né, Carol, que é o Eu Decido Ser Feliz no YouTube, o canal. Tenho a página no Facebook, que é Mulheres Segundo o Coração de Deus. Tenho o meu e-mail, né, brunal7@hotmail.com. E é isso, esses são os meus contatos mais fáceis de me encontrar. Amém. Eu agradeço a vocês por terem ficado com a gente, ouvir um pouquinho do que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. E te convido para estar aqui com a gente amanhã de novo. A gente vai ter um outro testemunho, uma outra história de edificação, de desconstrução, porque uma coisa que eu aprendi é que o Senhor desconstrói para construir. O Senhor quer te usar, mas Ele quer que você seja um vaso novo, um vaso pronto para ser usado. Então, muitas vezes, Ele precisa te desconstruir, Ele precisa te fazer de novo, para que os planos dele possam se cumprir na sua vida. E é isso que a gente vai contar aqui, como os planos de Deus têm se cumprido na vida das pessoas, na vida daqueles que deixam Ele agir. Eu te espero aqui no nosso próximo programa e eu queria dizer que foi uma honra poder entrar na sua casa, poder participar um pouquinho da sua vida, poder contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida das pessoas para vocês. Eu agradeço a sua atenção, a sua participação aí do outro lado e espero vocês amanhã. Amém?